Bom dia, gente. Mais uma semana começando e o tema dessa semana, como a gente veio falando aqui no início do programa, vai ser a ansiedade, né? E o que ela acarreta aí na sua vida ou na vida de quem, né, passa por ela, pela ansiedade. E a gente vai trazer vários profissionais durante essa semana para estar explicando um pouquinho mais como que é, o que ela causa, né? Como tratar, então, dessa ansiedade que pode aí acarretar vários outros problemas, né? Aí para quem sofre. E para começar, hoje, a nossa semana, nós estamos recebendo a doutora Thaís Fellini, ela que é psiquiatra, porque o transtorno de ansiedade, essa ansiedade, ela, dependendo do nível que ela chega, ela tem que ser aí tratada até com medicamentos, né? Então, nada mais justo do que a gente trazer uma profissional especializada nesse assunto para a gente estar batendo um papo, conversando até para tirar aí as dúvidas, né? Se você que está em casa, tanto nos ouvindo quanto nos assistindo também, possa estar passando por isso e às vezes não sabe identificar, e a partir de agora vai ter aí uma luz, digamos assim, para poder estar identificando esse problema. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui e a disponibilidade também estar aqui, né, trazendo todo o seu conhecimento para a gente. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante hoje em dia e tão frequente e que causa muito sofrimento a muitas pessoas, né? A OMS estima que 25% da população vai ter um transtorno de ansiedade durante a vida. Olha a importância disso, né? É 1/4 da população. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer é o que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é útil, ela é uma função mental útil para a gente. Por quê? Porque a ansiedade, ela nos dá uma proteção ao perigo, vamos dizer assim, tá? Então, no dia a dia, é comum a gente ter ansiedade. Ela estaria aliada ao medo, por exemplo? Sim, ela pode estar vinculada ao medo. Então, assim, a ansiedade, ela nos prepara para o que a gente enfrenta, para o novo. Eu vou ter um trabalho novo, uma palestra, eu vou estudar, vou me preparar antes, tá? Então, ela faz com que a gente haja, com que a gente se mova. Então, ela é normal, tá? Quando que a ansiedade, ela vira patológica, ela vira uma doença? Quando ela começa a afetar a nossa qualidade de vida. Isso é o problema, daí que mora o problema, né? Aí sim, quando a pessoa ela não consegue mais ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais ter um vínculo social, né? Ela atrapalha, ela causa um sofrimento e a pessoa deixa de ter um rendimento que ela teria antes. Então aí sim, aí está na hora de fazer o tratamento. E como que faz para identificar, para chegar nesse ponto da pessoa estar tão ansiosa que daí ela sai daquela ansiedade boa e passa a ser uma ansiedade ruim para ela mesma, para que ela possa então estar começando o tratamento? O que faz ela chegar nesse nível? Tem alguma explicação para isso? Sim, quando a pessoa começa a ter sintomas físicos, principalmente, né? Taquicardia, que é a aceleração do coração, quando começa a ter muita tontura, né? Um pensamento acelerado demais, insônia, angústia, um desconforto, uma sensação de morte, que geralmente vem vinculada ao pânico, né? As pessoas falam, nossa, entrei em pânico. Então, o pânico, ele é um transtorno de ansiedade. A pessoa tem a sensação que ela vai morrer. É um desconforto muito grande. E existem profissionais de saúde mental que são especializados nisso. Então, procure o psicólogo, procure um médico psiquiatra que durante a entrevista, a consulta, ele vai ver se essa ansiedade é uma ansiedade comum ou é uma ansiedade patológica e que precisa de tratamento. A doutora falou agora há pouco sobre essa questão do pânico, né? A ansiedade, ela pode acarretar outros problemas, então, né, para a pessoa que carrega isso? Sim. A gente tem que ver o nível de ansiedade da pessoa. Então, a partir de um nível alto, começam os transtornos de ansiedade. Quais são os transtornos de ansiedade? O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de separação, que é um transtorno de ansiedade comum na infância. Então, assim, todos esses transtornos, eles geram problemas em vários órgãos.
tá? E na vida pessoal, na qualidade de vida da pessoa. Então, assim, eu tô com hipertensão, um paciente que tem hipertensão, tá? Mas essa hipertensão, ela tá associada à ansiedade? Vamos tratar a ansiedade também, que melhora a hipertensão, né? Então, assim, o pânico, que é aquela sensação de morte, muitas pessoas procuram a UPA, procuram as emergências, porque tem a sensação de que está infartando. Aí chega lá na UPA, faz todos os exames cardiovasculares, todas as avaliações e os exames normais. Então isso é muito frequente. E é o quê? É uma síndrome do pânico, tem que tratar. A gente não trata hipertensão, a gente não trata diabetes, a gente trata todas as doenças. Por que não tratar os transtornos mentais? É uma doença, hoje tem tratamento e o tratamento é seguro, é confiável, então precisa tratar. Doutora, por essas características que você estava falando, às vezes, por isso que eu vou até perguntar, porque pode ser a dúvida de alguém que está em casa. Sim. Ela pode ser confundida com a depressão, ela pode acarretar uma depressão, elas andam juntas? Os transtornos de ansiedade, eles têm muitas comorbidades. O que são comorbidades? São doenças associadas, tá? A depressão é uma das principais doenças associadas à ansiedade. O alcoolismo. Ela busca um canal para tentar sair daquilo ali, então. Isso, a pessoa busca conforto. E ela vai buscar conforto aonde? Ela vai buscar se acalmar como? Então, muitos recorrem ao álcool, às drogas, né? Então, assim, vamos tratar, ao invés de procurar ocasionar um outro problema, vai gerar uma outra doença, vai gerar uma dependência química. Então, por que não tratar? A ansiedade tem várias maneiras de ser reduzida, de tratamento. Então, precisa do psicólogo, a atividade física é muito importante, tá? A meditação é importante, a alimentação, a espiritualidade também ajuda. Então, trabalhar a espiritualidade e organizar a vida. Então, quando a gente trata a ansiedade, a medicação, ela é uma parte do tratamento. É muito importante que a pessoa mude a sua vida, que tenha qualidade, né? Os hábitos de vida. E, por exemplo, né, uma pessoa ela descobre não, ela às vezes não sabe qual profissional ela busca. Se é o psicólogo, se é o psiquiatra. Geralmente elas vão no psicólogo porque, não sei se a doutora vê assim, ainda existe um tabu das pessoas em ir no psiquiatra ainda hoje, mesmo com toda essa informação que a gente recebe, com a internet contribuindo, né, bastante para essa gama de informações. A gente sabe que existe muita informação errada também, que é importante saber aonde está buscando, mas existe esse tabu com os psiquiatras ainda, eu não estou louco, não vou procurar. Existe. É muito bom estar aqui conversando contigo e com a população, esclarecendo e desmistificando a psiquiatria, tá? Então não tem problema nenhum. Por que continuar sofrendo se hoje tem tratamento, tá? Então, assim, busque um psicólogo vai avaliar também, se precisar ele vai encaminhar para psiquiatria, então ou busque diretamente o psiquiatra. Por que não tratar? É como eu falei antes, se tem diabetes, vai tratar o diabetes. Se tem hipertensão, vai tratar a hipertensão. Se tem um transtorno mental, se trata o transtorno mental. A gente tem que entender que o nosso cérebro, a nossa mente, ela comanda tudo na nossa vida. Todos os órgãos dependem do funcionamento da nossa mente. A principal órgão que a gente tem que cuidar é o nosso cérebro. Ele comanda tudo. Então, por que não tratar? Então, sem preconceito, gente. Hoje tem tratamento e os tratamentos são seguros, são confiáveis. Então, se tem que tratar, vamos tratar. Até mesmo porque quando a pessoa busca, realmente ela precisa e o profissional está ali qualificado especificamente para estar ajudando essa pessoa, né? É como se fosse um amigo também, porque ela sabe que está passando por uma dificuldade e às vezes ela não encontra também dentro da própria família, existe o preconceito, né, de achar que é frescura, por exemplo. Muita gente também sofre por conta disso, né, que tenta buscar ajuda em casa, o amparo em casa, ou com os amigos não encontra, aí ele fica mais perdido ainda, né? Com certeza, só quem passou por um transtorno de ansiedade sabe o quanto é sofrido.
né? Então, por que não ajudar uma pessoa ou se ajudar? Se você tem um amigo que está sofrendo, busque ajudá-lo. Leve num profissional de saúde mental que a gente pode ajudar, tá? E a partir do momento que a gente... Como que seria essa avaliação? Existe um exame, ele é clínico, né? Como que faz para identificação da ansiedade? É uma consulta, é um exame clínico, tá? Então é uma consulta psiquiátrica. Ali a gente conversa sobre toda a vida, sobre todos os sintomas, desde do nascimento, todo o trabalho, sobre o trabalho da pessoa, o que possa estar gerando esse transtorno de ansiedade, o que a pessoa faz, se a pessoa é sedentária, qual a qualidade do trabalho, então, desde a qualidade do sono, que é muito importante. Então, é uma entrevista, é uma consulta como qualquer outra consulta. E algum trauma, isso pode, tipo assim, acarretar de algum trauma que a pessoa tenha sofrido, por exemplo, há anos atrás, na infância dela, isso pode acarretar um problema futuro, daqui a alguns anos? Sim, pode. Existem traumas de infância que acarretam transtornos psiquiátricos no futuro, sim. Podem sim. Que pode gerar ansiedade. E hoje existem transtornos já desde a infância, né? A gente tem o transtorno de separação, por exemplo, que é um transtorno de ansiedade da infância. Então, porque as pessoas antigamente, elas não conheciam, não tinham conhecimento e nem tratamento. Uhum. Hoje tem, né? Hoje tem. E cada vez mais frequente, porque as pessoas estão deixando de cuidar de saúde mental. E os transtornos estão vindo com muita intensidade, principalmente os transtornos ansiosos. Você falou no começo da entrevista que 25% da população vai passar, né, por algum tipo de ansiedade. Como que, né, os profissionais, psicólogos e psiquiatras veem isso e o porquê disso? Por que desse número tão alto de pessoas passando por isso? Porque as pessoas hoje em dia, eu vejo que estão muito aceleradas, né? Então, a busca pelo conhecimento, o trabalho excessivo, o sedentarismo, as mudanças mesmo dos hábitos de vida e até mesmo a alimentação. Então, é multifatorial. São várias coisas que estão gerando ansiedade nas pessoas. Tanto que o tratamento também é multifatorial. É multidisciplinar, vamos dizer assim. Então, você tem que trabalhar a ansiedade em todos os aspectos. A atividade física, a alimentação, o trabalho. A qualidade de vida é fundamental para o ser humano e a gente está esquecendo isso. A gente está tão acelerado, a gente está buscando e não está filtrando. Então não é a quantidade de informação. A gente tem que aprender a filtrar, né? A filtrar e qualificar a informação que chega até nós. Então a gente só busca informação e não está filtrando. E isso está gerando vários transtornos psiquiátricos, inclusive um aumento dos transtornos ansiosos. Então é importante a gente parar um pouquinho e pensar no que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida. Você chegou num ponto bem legal para a gente comentar. Por exemplo, dessa correria do dia a dia, né, dessa informação sendo distribuída a todo momento, a todo segundo tem coisa nova, né, e você precisa estar sempre se atualizando. Essa cobrança tanto do trabalho, às vezes do chefe, em casa, de relacionamento, filho, todas essas responsabilidades, ela acaba contribuindo também, né, para esses distúrbios. E a própria cobrança de si, da própria pessoa, né, ela, por exemplo, tem um foco de vida e ela está trabalhando para buscar aquilo. E quando ela vê que talvez uma outra pessoa esteja conseguindo primeiro que ela, isso também é um fator que influencia bastante, né? Sim, a competição, né, no trabalho, isso também, lógico, vai gerar ansiedade. Tá? Então, existem formas de se trabalhar isso, tá? Através da psicoterapia, né, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, tem a meditação, tem técnicas de relaxamento, porque a ansiedade, ela causa muita contração muscular também, né? Então, existem pessoas que chegam em casa extremamente contraídas, com torcicolo. Então, existem técnicas de relaxamento que podem ser usadas e que ajudam muito nesses casos. E agora, entrando um pouquinho nessa questão, né, do tratamento, enfim,
a gente falou alguns cuidados que seria esse, né? De alimentação, né? De tentar no dia a dia ter uma vida um pouco menos corrida, enfim. E da parte medicamentosa, como que funciona, que você define assim, não, você realmente precisa estar fazendo um tratamento com medicamento? Sim. Quando a gente pensa em medicação, a gente tem que pensar que existem 3 neurotransmissores principais no nosso cérebro e que precisam ser regulados, que seria a norepinefrina, a serotonina e o GABA. O que a medicação faz? Ela vai lá e regula esses neurotransmissores, tá? Então, qual é o principal tratamento da ansiedade? Seria os antidepressivos. O que é o antidepressivo? Principalmente os inibidores da recaptação de serotonina, tá? Então, esse antidepressivo, ele age também na ansiedade. Ele vai lá e regula esses neurotransmissores, fazendo com que esses sintomas, principalmente sintomas físicos, diminuam para a pessoa conseguir, vamos dizer assim, equilibrar a sua vida, tá? O tratamento, ele é muito seguro hoje, tá? Então, a gente usa esses antidepressivos e em casos agudos, como o caso do pânico, pode ser usado o calmante, que são os benzodiazepínicos, tá? Então, principalmente o inibidor de recaptação de serotonina, que é o mais usado hoje em dia para tratamento dos transtornos de ansiedade. E esse tratamento, ele traz algum efeito colateral para a pessoa? Sim, pode trazer. Tem antidepressivos que trazem efeitos colaterais, principalmente na primeira semana de uso. A maioria dos antidepressivos, depois de uma semana, uns 15 dias, já diminui os efeitos colaterais, tá? Só que a gente sempre procura iniciar com a menor dose, acompanhar o paciente e subindo conforme necessário. Tá? E esse efeito colateral, ele seria normal, entre aspas, ou por conta de ser um medicamento que o seu organismo não está acostumado a estar recebendo? Isso pode acontecer. Nem todas as pessoas, nem todos os casos, né? Tem o que seria, quais os efeitos colaterais? Que pode dar um pouco de boca seca, tontura, né? Diminuição de libido, aumento de peso, ou às vezes diminuição também do apetite, dependendo do antidepressivo que a gente dá. Então, cada caso é único, né? Cada antidepressivo, ele tem um efeito colateral e tem uma reação. Então, para cada paciente se escolhe um tipo de antidepressivo. Por isso da importância de se fazer uma consulta psiquiátrica, de fazer realmente um perfil do paciente. Ter esse acompanhamento, né? Ter esse acompanhamento. E nesse acompanhamento, ele é gradativo, então durante esse período que a pessoa está tomando essa medicação, é acompanhado pelo psiquiatra, né? Obviamente. E tem algum período, um prazo de duração desse tratamento? Sim, tem um prazo. Geralmente a gente faz pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, tá? E é isso, a gente vai retirando depois a medicação aos pouquinhos e consequentemente, o paciente também vai ter que mudar a qualidade de vida. Sim. Não adianta só tomar medicação e não mudar o que está gerando também, tá? Então, sempre se associar a medicação com a psicoterapia. Tá? Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, porque ela oferece técnicas para o paciente aprender a respirar na hora da crise, né? a relaxar, a ter uma mudança de pensamento, a entender a crise dele. Então, existe a concomitância da medicação com a terapia cognitivo-comportamental, gera muito resultado. E os resultados são assim, excelentes, melhora muito a qualidade de vida do paciente. E no final de todo esse tratamento, a gente, não sei se é colocado assim, estou curado da ansiedade. Ou ele futuramente pode voltar a ter o transtorno se ele deixar de ter esses cuidados? Sim, pode voltar. O transtorno de ansiedade está muito ligado à genética também. Tá? Geralmente, quem tem um transtorno de pânico tem mais alguém na família com transtorno de pânico, ou quem tem uma ansiedade generalizada tem mais alguém. E além de estar ligado à genética, como eu falei até agora, os hábitos de vida, né? Então não é porque fez um tratamento por 1 ano, 1 ano e meio, ficou bem, ficou tranquilo, remitiu os sintomas, que não possa voltar a ter mais tarde. Pode acontecer sim. Doutora,
eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E é claro que sim, vão surgir muitas dúvidas da população, né? E eu queria que você desse uma orientação ou algum recado mesmo para quem está ouvindo, né? Para que possa estar percebendo que talvez tenha algum caso, às vezes ela mesma ou um parente, mãe, filho, irmão, enfim, em casa, né? Para tentar identificar. E o que você diria para essas pessoas? Olha, o que eu quero dizer é que a gente não precisa ficar sofrendo, tá? Os transtornos de ansiedade, eles geram muito sofrimento. Então não tenha medo, não tenha preconceito de procurar um profissional capacitado que possa te ajudar. Se tiver algum familiar que esteja passando por isso, ajude, converse e leve para um profissional capacitado para fazer essa avaliação e poder ajudar. Que os resultados eles são muito bons, tá, com o tratamento, e por que não, né, tratar. Se você pode melhorar a sua vida em todos os aspectos, profissional, familiar, tem que tratar sem preconceito, né? A psicofobia, que a gente chama, que é a fobia, o medo dos tratamentos psiquiátricos, os transtornos psiquiátricos. Hoje existe uma campanha muito grande da Associação Brasileira de Psiquiatria para esclarecer a população sobre isso e desmistificar o transtorno psiquiátrico, porque não é um bicho de 7 cabeças. Se você está sofrendo, peça ajuda, tá? Não fique assim, não precisa ficar assim. Isso que a gente fala, a falta de informação, ela traz às vezes mais problemas do que o próprio problema em si, né? A pessoa não vai atrás, não busca resolver, ou no caso aí, o tratamento, enfim, por isso que a gente, né, tá trazendo esses profissionais. Ao longo da semana toda estaremos trazendo, né, nutricionista, cardiologista, para também tirando as suas dúvidas, né, sobre a questão da ansiedade. E mais uma vez, obrigado, doutora, pela disponibilidade. Eu que agradeço. E então é isso, tentamos trazer um pouquinho aí de informação para vocês, a gente espera que tenha esclarecido algumas dúvidas. Como eu disse, claro que todas elas não vão poder ser esclarecidas, mas ao longo da semana a gente vai tentar aí trazer um pouquinho mais de esclarecimento para vocês sobre o específico tema que é a ansiedade, que com certeza aí é um mal que acarreta alguém que você conhece ou que, como a doutora falou, vai passar ainda.